Você sabia que os FIIs são a droga favorita do investidor iniciante? Imagine a seguinte cena: você acabou de receber seu salário. Você abre o aplicativo da corretora, olha o seu dinheiro e pensa: dessa vez eu vou investir de verdade. Você pesquisa no Google, cai em algum vídeo, alguém fala sobre fundos imobiliários. Você vê que dá para comprar uma cota por 90 ou 100 reais, que você recebe renda todo mês, que paga pouco imposto, e aí você pensa: perfeito, é exatamente isso que eu precisava. Então você compra. Daí você espera, o dinheiro cai na sua conta e você sente que finalmente está construindo algo. E aí, depois de um tempo, nada muda. Um ano depois, 2 anos depois, você olha para sua carteira e percebe que o número ali cresceu muito menos do que você imaginava. E você fica se perguntando: onde foi que eu errei? Bom, se você é alguém que quer investir, está começando agora, já ouviu falar de fundos imobiliários e quer entender se esse realmente é o melhor caminho para você, fique até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui hoje vai mudar a forma como você pensa sobre renda passiva, sobre patrimônio e sobre a ordem certa das coisas quando o assunto é construir riqueza do zero. Vamos começar com o básico, porque eu não gosto de assumir que todo mundo já sabe de tudo. Fundo de investimento imobiliário, o famoso FII, é essencialmente uma forma de você, com pouco dinheiro, participar de grandes empreendimentos imobiliários. Pensa assim: um shopping center no coração de São Paulo pode valer 500 milhões de reais. Você não tem 500 milhões, eu também não, mas um fundo divide esse shopping em milhões de cotas pequenas, e você compra alguma dessas cotas com o dinheiro que você tem. O fundo recebe o aluguel dos lojistas, desconta as despesas e distribui o que sobrou entre os cotistas, ou seja, entre você e todo mundo que comprou aquelas cotas. É literalmente um imóvel coletivo. Faz sentido, né? É fácil de entender. É fácil de explicar no jantar de domingo para sua família. E isso é exatamente parte do problema. Aqui está a questão: quando algo parece simples demais de entender, a gente tende a achar que também é simples de usar bem. E FIIs são simples de entender, mas não são simples de usar dentro de uma estratégia inteligente, especialmente quando você ainda está na fase mais crítica da sua vida financeira. Mas antes de ir para a parte que vai te incomodar, deixa eu te explicar por que FIIs são genuinamente bons ativos. Porque eles são. Só que bom ativo e o ativo certo para você agora são coisas diferentes. Primeiro motivo: liquidez. Um imóvel físico você compra e fica preso. Se quiser vender, são meses de negociação, cartório, ITBI, comissão de corretor. Com FII, você vende sua cota em segundos no pregão da bolsa. Segundo motivo: a renda mensal. A legislação brasileira obriga os fundos imobiliários a distribuírem pelo menos 95% do lucro que colherem semestralmente. E na prática, a grande maioria paga todo mês. Antigamente, esses dividendos eram isentos de imposto de renda, mas como o governo sempre dá um jeito de morder uma fatia do nosso dinheiro, agora essa renda é tributada em 5% para a pessoa física. Quem já tinha as cotas antes de 2026 ainda escapa dessa mordida, mas para quem compra as novas emissões agora, o leão já garante o seu 5% direto na fonte. O terceiro motivo é a diversificação com pouco dinheiro. Por 300 reais, você pode ter uma participação em 20 imóveis diferentes, em 5 cidades, com inquilinos distintos. Se você fosse comprar um imóvel físico, precisaria de 300 mil para ter um único apartamento, em um único lugar, com um único inquilino que pode ou não pagar o aluguel. E ainda tem a diferença entre os tipos de fundo, que a maioria das pessoas mistura. Existem os fundos de tijolo, que são os que investem em imóveis físicos de verdade, como galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, hospitais. E existem os fundos de papel, que não têm imóvel nenhum. Na verdade, eles investem em títulos de dívida do setor imobiliário, como os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Cada um tem uma lógica diferente de risco e retorno, e tratar os dois como a mesma coisa é um dos erros mais comuns que eu vejo iniciantes cometendo. Agora preste atenção, tem uns conceitos que você precisa dominar se quiser avaliar um FII de verdade. O primeiro é o Dividend Yield. É simplesmente quanto o fundo pagou de dividendos no último ano dividido pelo preço atual da cota. Se uma cota custa 100 reais e o fundo pagou 12 reais em dividendos no ano, o Dividend Yield é de 12% ao ano. Parece ótimo, né? Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Dividend Yield alto nem sempre significa fundo bom. Às vezes, significa que o preço da cota caiu muito e a conta fica esticada artificialmente.
Fundo pagando 12% pode ser um fundo excelente ou pode ser um fundo com um problema sério de vacância que o mercado já precificou. O segundo conceito é o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. Esse aqui é poderoso. O valor patrimonial de um fundo é quanto valem os imóveis que ele tem, dividido pelo número de cotas. Se um fundo tem imóveis avaliados em 100 milhões e tem 1 milhão de cotas, o valor patrimonial por cota é de R$ 100. Agora, se a cota está sendo negociada na bolsa por R$ 80, o P sobre VP é de 0,80. Ou seja, você está comprando o ativo que vale 100 por 80. Parece barganha, e às vezes até é, ou também é uma armadilha. E o mercado frequentemente distorce esse número por pânico ou por euforia. Em 2020, durante a pandemia, vários fundos de laje corporativa despencaram para P sobre VPs de 0,6 e 0,5. Quem entendeu o que estava acontecendo e comprou, ganhou muito dinheiro. Quem não entendeu, vendeu na baixa com medo. O terceiro é a vacância. Esse é o dado que mais revela a saúde real de um fundo de tijolo. Vacância é o percentual da área do imóvel que está vazia, sem inquilino, sem pagar aluguel. Um galpão logístico com 20% de vacância está gerando 20% menos receita do que poderia. E quando a vacância sobe, o dividendo cai, o preço da cota cai e o investidor iniciante entra em pânico e vende. Esse ciclo é previsível e acontece o tempo todo. E tem um quarto fator que é macro, mas que afeta todos os FIIs de forma brutal: a taxa Selic. Aqui é onde fica interessante. Quando a Selic sobe, o tesouro direto fica mais atraente. Se o tesouro está pagando 13, 14% ao ano com risco praticamente zero, por que alguém ia querer um fundo imobiliário pagando 10% com risco de vacância, de inquilino inadimplente e de valorização incerta? A resposta é: muita gente não quer. E aí, as cotas caem. O Brasil viveu isso de forma muito nítida entre 2021 e 2022, quando o ciclo de alta da Selic despejou boa parte dos investidores de fundos imobiliários de volta para a renda fixa, derrubando os preços dos fundos de forma generalizada. Agora você deve estar pensando: tá, mas então o fundo imobiliário é ruim? Não, FII é excelente, para o perfil certo no momento certo, porque aqui está o problema central. FII é um ativo de renda e de preservação patrimonial. Ele não foi desenhado e não funciona como um motor de multiplicação de capital. E quando você tem pouco dinheiro e está no início da sua jornada financeira, o que você precisa não é de renda, você precisa de crescimento. Deixa eu te mostrar isso na matemática. Imagine que você tem R$ 10.000 hoje e vai investir durante 20 anos. Cenário A: você investe em FIIs com um dividend yield médio de 8% ao ano e você gasta os dividendos todo mês, que é exatamente o que a maioria das pessoas faz quando começa a receber renda passiva. Afinal, esse era o objetivo, não é? Depois de 20 anos, suas cotas podem ter se valorizado aproximadamente no ritmo da inflação. Digamos que o valor real ficou praticamente estagnado. Você tem R$ 10.000 em poder de compra. Você recebeu renda todo mês, mas não construiu patrimônio adicional. Cenário B: você decide investir em ações de boas empresas, aceita a volatilidade no meio do caminho e no longo prazo, seu portfólio passa a crescer em média 8% ao ano acima da inflação. E sendo bem sincero, alcançar esse nível de retorno com ações não é algo tão difícil quanto parece. Se, por exemplo, você tivesse uma carteira com as 20 maiores empresas da bolsa que apresentaram lucros consecutivos e crescentes ao longo dos últimos 10 anos, o retorno real histórico fica próximo de 10 a 13% ao ano. Ou seja, aplicando apenas dois filtros simples, empresas grandes e com lucros consistentes, você já teria um desempenho muito superior ao de grande parte dos fundos imobiliários. E depois de 20 anos, graças ao efeito dos juros compostos, aqueles mesmos R$ 10.000 iniciais poderiam se transformar em algo entre R$ 46.000 e R$ 90.000 em poder de compra, já descontando a inflação. A diferença é de quase 10 vezes. Agora você deve estar pensando: mas Lipe, e se eu reinvestir os dividendos dos fundos imobiliários? Bom, boa objeção, vamos fazer a conta. Se você reinvestir absolutamente tudo e conseguir um retorno real médio de 8% ao ano durante 20 anos, aqueles R$ 10.000 virariam aproximadamente R$ 46.000 em poder de compra. A gente já viu essa conta, e sim, isso é muito melhor do que simplesmente deixar o dinheiro parado. O problema é a comparação. Quando a gente olha para os fundos imobiliários que mais entregaram retorno real nos últimos 10 anos, os números geralmente ficam entre 8% e 10% ao ano acima da inflação. Agora, quando fazemos o mesmo exercício com as ações que mais performaram no mesmo período, os retornos reais ficam na faixa de 15% a 20% ao ano. E aqui entra um ponto que pouca gente entende.
A diferença parece pequena no papel, mas no longo prazo ela se transforma em um abismo. Para você ter uma noção, enquanto investir R$ 500 por mês durante 30 anos, com um retorno de 10% ao ano, você consegue acumular um patrimônio de R$ 1 milhão. Investir a mesma quantia, só que com um retorno de 18% ao ano, seu patrimônio saltaria para mais de 5 milhões. Além disso, existe um fator comportamental que quase ninguém coloca na conta. A maioria das pessoas não reinveste os dividendos. Elas recebem aqueles R$ 200, R$ 300 todo mês e gastam, porque psicologicamente parece que aquele dinheiro é renda, como se estivesse ali para ser usado. E é exatamente aí que o poder dos juros compostos começa a se perder. Agora, se você recebe os dividendos e reinveste comprando mais cotas, em vez de gastar, o poder dos juros compostos começa a trabalhar. Mas mesmo assim, comparando a um ativo que cresce 15% ao ano no preço, o reinvestimento de 0,8% ao mês composto ainda entrega menos no longo prazo para quem está na fase de crescimento. É por isso que eu digo que o maior erro de quem começa não é escolher fundos imobiliários, é escolher fundos imobiliários na fase errada da vida. Pense em quem realmente se beneficia de FII, alguém que já tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões acumulados. Essa pessoa não quer mais tanto risco, não quer ver seu patrimônio oscilar 30% ou 40% em uma crise. Ela quer previsibilidade, renda mensal e estabilidade. Os FIIs entregam exatamente isso. Uma carteira de 1 milhão bem diversificada em FIIs pode gerar de 7 a 9 mil por mês em dividendos. Isso é seu patrimônio trabalhando por você. Mas qual é o objetivo de quem tem 20 e poucos anos, acabou de começar a investir, tem R$ 500 de sobra por mês e quer construir riqueza? O objetivo é acumular, é crescer, é transformar 500 em 5 mil, depois em 50 mil, depois em 500 mil. E para isso, você precisa de ativos que multiplicam, não de ativos que conservam e distribuem. Aqui está uma forma de pensar sobre isso que eu gosto muito. Imagine a construção de riqueza como a construção de um prédio. Você não começa pelo apartamento da cobertura, você começa pela fundação. As ações, os ativos de crescimento, esses são a fundação. São o trabalho duro, o risco calculado, a volatilidade que dói, mas que constrói. Os FIIs são a cobertura. São confortáveis, são lindos, são um lugar onde você vai morar quando o prédio estiver pronto. Mas de nada adianta mobiliar a cobertura se a fundação ainda não foi concluída. E eu entendo a atração, acredite, eu entendo. Eu mesmo cometi esse erro. Tem algo psicologicamente poderoso em ver dinheiro caindo na sua conta todo mês. Parece progresso, parece que o plano está funcionando, parece que você está chegando lá. O problema é que essa sensação pode ser enganosa, porque o progresso de verdade não é o quanto você recebe, é o quanto você acumula. E se seu patrimônio está crescendo devagar enquanto você sorri para cada notificação de dividendo, você pode estar se sentindo rico enquanto ainda está longe de ser. Existe um nome para isso no campo da psicologia comportamental, é o viés da recompensa imediata. Nosso cérebro foi programado ao longo de milhares de anos para preferir a recompensa que chega agora do que a recompensa maior que chega depois. Um dividendo que cai hoje é concreto, é real, é prazeroso. Já uma valorização que vai acontecer daqui a 15 anos é abstrata, é incerta e é difícil de visualizar. E então, a gente escolhe o dividendo, mesmo quando a conta da valorização seria muito melhor no longo prazo. Vou te dar um exemplo. Imagine a Marina, ela tem 28 anos, acabou de estabilizar a carreira, ganha 4 mil por mês e consegue investir R$ 600 todo mês. Ela está empolgada com FIIs, compra cotas de 10 fundos diferentes, diversifica entre tijolo e papel, estuda a vacância, analisa P sobre VP. Ela é uma investidora disciplinada. Depois de 10 anos investindo R$ 600 por mês com retorno real médio de 9% ao ano, que é um número otimista para fundos imobiliários no longo prazo, ela vai ter acumulado aproximadamente R$ 113 mil em poder de compra real. Com esse patrimônio gerando 0,8% ao mês em dividendos, ela recebe R$ 900 por mês. É um bom valor, mas não é transformador. Não é o suficiente para mudar sua vida. Agora imagine o Rafael, mesma idade, mesmo salário, mesmo valor investido por mês. Mas Rafael decide priorizar ações durante esses 10 anos. Ele não é um gênio do mercado, ele simplesmente monta uma carteira de empresas sólidas com histórico de lucros crescentes nos últimos 10 anos. Com um retorno real médio de 12% ao ano, bem possível no mercado de ações, depois de 10 anos investindo R$ 600 por mês, Rafael vai ter acumulado aproximadamente 133 mil em poder de compra real. Já é mais do que Marina, mas o ponto não é só isso. O ponto é o que acontece nos próximos 10 anos, porque o patrimônio que você acumula nos primeiros 10 anos
é o que vai trabalhar mais intensamente nos 10 anos seguintes. Com 133 mil crescendo a 13% ao ano, sem adicionar nenhum centavo, Rafael vai ter mais de 413 mil depois de mais 10 anos. Já a Marina, com 107 crescendo a 8% ao ano, sem aportar mais nada, vai ter cerca de 255 mil. A diferença entre os dois, que começou sendo de 20 mil, virou uma diferença de quase 160 mil. E tudo porque um ativo cresceu a uma taxa um pouco maior que o outro. É isso que os juros compostos fazem. Eles amplificam diferenças pequenas em diferenças gigantescas. É por isso que a taxa de retorno do seu ativo importa muito mais do que você imagina, especialmente no início, quando o horizonte de tempo ainda é longo. Mas espera, eu preciso ser honesto aqui, porque seria desonesto da minha parte pintar só um lado da história. Ações têm volatilidade, ações caem, às vezes caem muito e muito rápido, por razões que parecem arbitrárias ou injustas. Em 2020, na pandemia, o Ibovespa despecou 45% em menos de 2 meses. Em 2008, a crise financeira global destruiu anos de retorno acumulado em poucos trimestres. Quem estava em FIIs em 2020 sofreu muito menos, porque imóveis têm uma inércia natural, uma estabilidade de preço que ações não têm. E não se engane, tem um preço psicológico real em ver seu patrimônio cair 30%, 40%, mesmo que você saiba racionalmente que ele vai se recuperar. Então eu não estou dizendo para você ignorar completamente os FIIs, estou dizendo para você entender o papel de cada ativo dentro de uma estratégia coerente com o seu momento de vida. Se você está começando agora com menos de 50 mil reais investidos, a sua carteira deveria ter uma fatia pequena de FIIs, talvez 10 a 15%, só para você aprender a analisar esses ativos, sentir como funcionam, entender a dinâmica dos dividendos e da cotação. O restante deveria estar em ativos com maior potencial de crescimento. Você está plantando, não está colhendo ainda. Se você já tem entre 100 e 300 mil reais investidos, começa a fazer sentido aumentar um pouco a fatia de FIIs, talvez para 25 a 30%. Você já tem uma base. Começar a construir um fluxo de renda passiva, mesmo que ainda pequeno, começa a ser razoável. E mais do que isso, você começa a usar os dividendos como uma ferramenta de reinvestimento disciplinado, comprando mais cotas nos momentos de queda e aproveitando as distorções de P sobre VP. Acima de 500 mil, a conversa muda um pouco. Aqui, os fundos imobiliários já podem ter um papel maior, talvez 40% a 50%. Com 250 mil em fundos imobiliários, gerando 0,8% ao mês, nós estamos falando de 2 mil por mês em renda. Isso complementa salário, cobre despesas fixas, reduz a dependência do seu trabalho, e com um patrimônio desse tamanho, a preservação começa a importar tanto quanto o crescimento. Você não quer mais arriscar tudo por mais 3% de retorno. Esse é o conceito de alocação por fase de vida, e é o que muitos bons planejadores financeiros e gestores de patrimônio praticam no mundo inteiro. Não existe uma carteira ideal para todo mundo, existe uma carteira ideal para o seu momento, e o seu momento determina qual ativo deve liderar. Então, o que fazer na prática? Primeiro, entenda em que fase de vida você está. Se você ainda está acumulando patrimônio, tem menos de 100 mil reais investidos, seu foco deve ser em crescimento de capital, como ações de boas empresas ou fundos de ações estrangeiras, ou no mínimo uma carteira híbrida com predominância da renda variável. Segundo, se quiser ter FIIs, tenha, mas com consciência, uma fatia pequena da carteira, escolhendo fundos com baixo P sobre VP, vacância baixa, boa gestão e histórico sólido de distribuição. Não entre num fundo que está na moda sem analisar os fundamentos antes. Terceiro, nunca misture renda mensal com construção de patrimônio. São objetivos diferentes que pedem ativos diferentes. FII é uma ferramenta de renda, ação é uma ferramenta de crescimento. Use cada um no lugar certo. Quarto, quando você atingir o patrimônio que te permite viver de renda, e isso é diferente para cada pessoa, mas geralmente requer pelo menos 500 a 1 milhão investidos para gerar uma renda complementar relevante, aí sim, se você quiser, os fundos imobiliários podem virar protagonistas da sua carteira, porque provavelmente você vai querer estabilidade, previsibilidade, uma renda mensal robusta e proteção patrimonial, e os FIIs podem entregar tudo isso. No final, fundos imobiliários são um ativo honesto. Eles fazem o que prometem, distribuem renda, protegem patrimônio, diversificam exposição imobiliária. O problema nunca foi o ativo. O problema é o investidor iniciante que foi convencido ou se convenceu sozinho de que receber 50 reais por mês é o caminho para a riqueza. A riqueza não vem de receber, ela vem de acumular. E a acumulação exige crescimento de patrimônio primeiro.
e só depois vem a renda. Então, da próxima vez que alguém te disser invista em fundos imobiliários e receba todo mês sem fazer nada, você vai saber fazer a pergunta certa: quanto eu preciso ter investido para que esse todo mês mude a minha vida de verdade? E quando você souber a resposta e entender que ela exige muito mais do que você tem agora, você vai saber o que precisa fazer primeiro. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente suco de manga e nos vemos na próxima.